passar dos anos, entrando nisso que vocês falaram, né, da disputa com os europeus, com o Flamengo disputando esses tipos. Eu acho que esse Mundial, inclusive, foi muito bom para isso, porque tira muito desse peso, né, dessa pressão. Caramba, eu vou enfrentar um europeu agora, quando é que eu vou enfrentar no VAR? Daqui a um ano, se eu for campeão, se não sei o quê. Então, assim, tirou muito desse peso. É tanto que a gente viu o Flamengo jogando ali contra o PSG de forma muito serena, muito, né, porque não era um bicho de sete cabeças. Isso é importante. O Flamengo já tinha jogado contra o europeu no Já ano. tinha experiência. Assim, não tinha esse negócio, não, os caras são imbatíveis. Ele já tinha ganhado de um, perdeu pro outro, mas viu que o monstro não era tão grande, não era tão forte. Sim. E aí, quando foi pegar o PSG, falou, não, se a gente fizer nosso jogo aqui, dá pra ganhar. É porque o Chelsea ganhou deles, né? E aí, cara, você falou de umas coisas aí que me remeteu à discussão de hoje de manhã, lá do grupo. A questão do poder de convencimento do Flamengo. Uma certa pessoa ali do grupo disse que o Boto é incompetente, ele é ruim, o trabalho do Boto é ruim, porque ele não conseguiu convencer o Tati Castellanos a vir para o Brasil. E aí, assim, a gente já falou sobre isso aqui, é muito difícil você convencer um cara a deixar de ir para a Premier League para vir para o Brasil, por maior que seja o clube no Brasil. O Flamengo é maior que o West Ham, o Flamengo é maior que a Lazio, o Flamengo é maior que quase todos os clubes da Premier League, tá? Maior que quase todos os clubes da Itália, eu acho até que é maior. Tá? Então, assim, não é sobre tamanho de clube, é sobre o tamanho da liga, é sobre o contexto que você está inserido. O Flamengo hoje é rei da terra de ninguém, entendeu? O Flamengo é o melhor time de um país, de um continente onde os melhores não estão. Os melhores não estão aqui, entendeu? Os melhores estão na Europa. E o cara quer estar entre os melhores, quer se provar entre os melhores. O cara quer ganhar salário de Premier League, o cara quer viver na Inglaterra, sabe? Não é só sobre o contexto do Flamengo ou o contexto do Rio de Janeiro. Para quem não é brasileiro, para quem não é flamenguista, o cara não vai se sentir tão atraído assim, a não ser que você jogue muito dinheiro na mão do cara. Por isso que os caras vão para a Arábia, porque a Arábia faz o seguinte, ninguém quer ir para lá. Só que a Arábia vai lá e bota 50 milhões de euros por ano. O cara vai, pô. O cara resolve a vida dele. Então, assim, dentro desse contexto que a gente falou, né, eu queria a gente fazer uma avaliação breve também, sobre o primeiro ano, né, de mandato ali do BAP e de trabalho do Boto, né, além do primeiro ano de Felipe, que a gente já comentou. Mas o Boto, vou falar um pouquinho sobre o Boto primeiro. O Boto, ele chegou com muita desconfiança, né? Juninho Xereca, o Danilo, beleza, que é uma contratação boa, mas é uma contratação que o Marcos Braz faria, por exemplo, o Danilo, entendeu? O Juninho Xereca não. Juninho Xereca, de certa forma, contestado pela seleção. Muito torcedor torcia o nariz para Danilo pela seleção. Exatamente. E assim, é aquela coisa também, assim, 90% da torcida, 90% de quem vê futebol no Brasil, vê futebol só no Brasil. Não vê o futebol de fora. E o campeonato italiano é um campeonato que está cada vez menos sendo assistido aqui, então a gente vê muito pouco também. Então, às vezes, a gente nem via como é que o cara estava jogando lá na Juventus. Mas, assim, sobre o Boto, né, voltando ao Boto, aí no meio do ano, ele teve aquele problema lá do Pedro, que ele falou que venderia o Pedro barato. Acho que, e assim, o primeiro semestre do Boto, acho que foi o primeiro semestre de adaptação, dele entender onde é que ele estava. Ele não estava entendendo o que era o Flamengo, o tamanho do Flamengo. E aí ele estava dando com a língua nos dentes, naqueles dentes dele, né? E não vou falar muito aqui, porque essa resenha fica no grupo. Mas ele estava falando demais, estava falando muito para muito jornalista. Eu acho que ele falava muito com o Mauro César Pereira e resolveu parar, e aí agora o Mauro tá que só bate nele tudo. Então, assim, acabou que ele, no segundo semestre, ele aprendeu. Ele aprendeu que a imprensa brasileira não é amiga dele, a imprensa brasileira vai acabar com ele se ele deixar. Ele só passa aquilo que ele acha conveniente passar, e ele passa muita informação, inclusive, para a imprensa gringa. A imprensa gringa solta primeiro e depois chega aqui no Brasil. Os caras ficam com a rebarba, né? Os caras não dão furo, como eles gostam, né, de dizer. Mas a janela de meio de ano, para mim, do Boto, foi uma janela boa, foi uma janela... Assim, o Jorginho era um jogador que já estava, né, de certa forma, em negociação, um jogador que já estava esperando aqui, para mim, melhor contratação do ano do futebol brasileiro. O Saúl foi uma surpresa, assim, cara, ninguém nunca imaginou o Saúl jogar no Flamengo.
E quando ele chegou, quando o Saul entrou em campo e começou a jogar bola, eu falei, pronto, a gente trouxe o Xavi 2011 pro Flamengo. É o Xavi, o cara tá jogando uma bola assim absurda, sabe? O Samulino, cara, foi disruptivo pro mercado. Quando que a gente viu um clube brasileiro chegar lá na Europa e tirar um jogador de 25 anos, titular do Atlético de Madrid? Beleza. O Atlético de Madrid já estava pensando em negociar, estava aberto a propostas e tal. Só que o Samulino jogava, cara. O Samulino não era um reserva, não era um cara com pouca minutagem, sabe? Então foi um negócio, para mim, disruptivo. E aí teve Emerson Royal, que, beleza, ainda não deu certo, ainda não mostrou que veio, mas era um nome. Você perdeu o Wesley ali, você bota, pô, quem que tá aqui no radar pra gente trazer de lateral direito? Tem esse cara aqui, que jogou em grandes clubes e tal. Pô, traz o cara, vamos ver. Posição carente, né? Posição carente. Lateral é muito difícil. E o Carrascal, que foi a maior novela, né? Foi a única novela, na verdade. Todos os outros ele trouxe sim muito rápido. O Carrascal foi uma novela porque é com os russos, e os russos são muito complicados de negociar. Só que assim, eu lembro até no grupo a gente falava, desiste desse cara, pega esses 12 milhões e bota em Breno Bidon, bota em outro jogador, não sei o quê. E, sendo bem honesto, o Carrascal, para mim, hoje não dá para sair do time, entendeu? A bola que ele joga, o quão importante ele foi na reta final de Libertadores, sabe? Um meia ali que dribla bem, um meia que consegue achar espaços, dá bons passos. Enfim, para mim, primeiro ano, tá? 31 de dezembro de 2025. Bom primeiro ano do Boto. Bom primeiro ano. Mostrou que tem ali uma qualidade na questão de negociação. Óbvio que o trabalho dele ainda tem muita coisa para fazer, porque o Flamengo tinha muito setor deficitário para corrigir, em questão de base, em questão de scout, essas coisas. Mas foi um bom primeiro ano. E do BAP, cara, falar do BAP é chover de molhado, assim, porque o BAP... A eleição de 2024... O Flamengo, a eleição mais importante da história do Flamengo foi 2012, né? Foi quando o Eduardo Bandeira de Mello foi eleito. Foi a eleição que mudou a nossa história, né? E a segunda eleição mais importante da história do Flamengo foi 2024. Porque o Landim, ele ia transformar o Flamengo numa SAF. Ele falava isso abertamente, depois que ele viu alguma resistência, ele parou de falar, disse que não e tal. Só que ele ia transformar o Flamengo numa SAF para poder construir o estádio. Ele queria ser o CEO da SAF do Flamengo. O projeto de perpetuação de poder que a Leila está tentando fazer agora no Palmeiras, o Landim queria fazer aqui no Flamengo, só que com uma SAF. E ele sendo CEO, ele ia ficar aí ad eterno. E assim, foi muito importante o conselho do Flamengo, os sócios do Flamengo, terem colocado o BAP lá. O BAP tem seus problemas. O BAP tem é difícil de lidar para quem não gosta dele ou para quem não gosta do Flamengo. E para mim isso é maravilhoso, tá? Porque assim, eu quero que meu presidente, é a mesma coisa do Gabigol, eu falo sempre sobre o Gabigol, eu quero que meu atacante seja amado pela minha torcida e odiado por todas as outras do mundo. E eu quero que meu presidente seja amado pela minha torcida e odiado por todas as outras. Só que o BAP ele consegue ser odiado pela própria torcida. Porque, por exemplo, vou dar o exemplo agora do último, né? Que foi alguns esportes olímpicos que foram descontinuados no Flamengo. Foi até mandado um link a respeito disso no grupo hoje. Tipo, não sei se vocês conseguiram ler, mas eu dei uma lida. O Flamengo ele não acabou com a modalidade. O que acabou foi o patrocínio que tinha para o Isaquias Queiroz. E porque o Isaquias Queiroz era um atleta patrocinado do Flamengo, só que ele não era um atleta Flamengo porque ele não treinava no Flamengo, ele não competia competições oficiais pelo Flamengo, só competições extraoficiais que ele tinha ali sobre canoagem. E quando ele ia competir pela seleção, o Flamengo simplesmente não aparecia. Foi a mesma coisa do remo paralímpico, né, da canoagem paralímpica. O Flamengo acabou com essas modalidades, alegando que não existia investimento de base ali. Não é que o Flamengo acabou com o remo do Flamengo existe. Tem atletas de base treinando no Flamengo, molecada ali treinando para ser remador no futuro. E tem atletas profissionais ainda de remo que treinam no Flamengo. Só que o remo virou uma categoria
de esporte olímpico, muito menor do que a canoagem, que era onde o Isaquias estava. E a canoagem também só cresceu porque o Isaquias estava lá, e é brasileiro, e a gente vê a esperança de medalha e tudo mais.